Irmãos, para o nosso momento de edificação pela pregação da palavra, vamos abrir nossas Bíblias em Eclesiastes, capítulo de número 11. E hoje nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Já estamos nos aproximando do final da série de mensagens no livro de Eclesiastes. E hoje vamos ler capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam um aguaceiro sobre a terra. Caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Deus, mais uma vez te pedimos a tua iluminação. A palavra que nós acabamos de ler é tua. Nós somos o teu povo, estamos aqui na tua casa. E o Senhor derramou sobre nós o teu Espírito Santo. Então, pedimos a ti que o Senhor nos abençoe, dando-nos clareza daquilo que acabamos de ler, fazendo-nos crer nisso e praticar sabendo que estaremos realizando a tua vontade. Ajuda-nos, portanto, ó Deus, porque nós dependemos de ti. Em nome de Cristo oramos. Amém. Como será que foi viver num mundo sem as coisas digitais? Tem gente aqui que sabe. Eu, por exemplo, sei, sou uma pessoa velha. Vocês acham que não, mas sou. Acabei de completar 40 anos. Então eu sei o que é viver numa era sem recursos digitais. Mas como seria viver sem a tecnologia mesmo? As estradas, as rotas aéreas e marítimas, tudo com cartografia. Tem gente que foi dependente muito tempo daquele manual 4 rodas. Fazendo propaganda, acho que nem ainda existe essa revista. Fiz aí uma propaganda. Onde você precisava olhar o mapa de onde você estava, rua transversais para saber onde estava. Hoje, nem mesmo a rua onde você mora, às vezes você decora, porque você já colocou no GPS e ali vai. E o GPS ainda faz o favor de te colocar assim, ó, casa ou trabalho. Aí fica mais fácil ainda. Mas como seria viver? Como seria, ou como foi, o tempo sem as tecnologias digitais para as construções? O diácono Felipe tem um metro aqui em laser, que é uma coisa mais maravilhosa. Às vezes eu peço para ele fazer orçamento só para eu ver o laser. Eu nem vou comprar com ele. Fica bonito o lugar, assim, todo iluminado. Mas como é que era antes, no prumo, no metro? Meu avô tinha aquele dobrável. Não é da época de alguns aqui. Como seria? Como seria o agronegócio sem as tecnologias? Como foi? Nós vivemos até aqui. Até aqui nós chegamos com tecnologia e sem tecnologia. Ainda que a tecnologia tenha roubado o coração de muitas pessoas, nem mesmo a sua potência pode
mitigar, matar a verdade de que tudo está nas mãos de Deus. Por que eu comecei falando de tecnologia? Porque hoje é tudo muito fácil e parece que o homem domina. Há umas décadas passadas, lá em São Paulo, foi contratada uma empresa para bombardear as nuvens e assim elas serem migradas de lugar para chover na represa. Assim, gente, que coisa! Parece que os homens, porque têm a tecnologia e todas as coisas, acham que dominam. Mas todas as coisas estão nas mãos de Deus. Ele governa todas as coisas com poder. E de que Ele é o único que nos abençoa com toda sorte de dádivas. Não podemos nos esquecer disso. Portanto, o texto que nós acabamos de ler é uma exortação para o bom uso em forma de gratidão do tempo e dos recursos concedidos por Deus, pois nós não sabemos o dia que virá o tempo mau, tendo em vista também que tudo é passageiro. Nesse texto você vê, por exemplo, a necessidade de trabalhar e usufruir do resultado deste trabalho. Você também vai ver aqui que esta necessidade de usufruir do trabalho precisa ser antes que o dia mau apareça. E também verá a realidade de que o resultado do nosso trabalho é desconhecido, revelando as nossas limitações e evidenciando que tudo é passageiro. Portanto, o tema da mensagem de hoje é confie no Senhor. Confie no Senhor. E vamos ver isso em duas lições. A primeira entre o verso 1 e o verso 5. Confie no Senhor, desfrutando das dádivas do presente. E depois do verso 6 ao verso 8, confie no Senhor, perseverando continuamente. Confie no Senhor, desfrutando das dádivas de agora e perseverando continuamente. Vamos ao texto, mantenha seus olhos atentos a Eclesiastes 11. Este texto vai confrontar o orgulho dos homens. O orgulho centraliza a pessoa no lugar que pertence só a Deus. E nós sabemos disso. Tropeçamos muitas vezes nessa realidade. Sendo assim, é possível ver pessoas olhando para situações que o Senhor concedeu como se fossem produções delas próprias. Filhos, por exemplo. Que filho maravilhoso eu tive. Como eu preparei esse filho maravilhoso. Geralmente isso acontece naquelas passagens, né? Da cultura em geral. Então assim, a filha faz 15 anos, a gente vai na festa e cumprimenta os pais dizendo parabéns. Vocês chegaram até aqui. No casamento a mesma coisa, vai lá, parabéns. Agora vocês entregaram para o mundo. E Deus? Mas a gente fala isso, não fala? Nós não podemos nos esquecer de que tudo está nas mãos de Deus. Mais do que isso, constantemente nós vemos pessoas querendo dominar o que não conhecem e, na tentativa de se tornarem sábios, acabam por enlouquecer, desonrando o Senhor. Somente um coração transformado, meus irmãos, somente este coração pode fazer com que a palavra de Cristo seja recebida por nós e assim nós vejamos as dádivas que Ele tem nos dado, vindas diretamente de Deus. Apenas o cristão confia na condução soberana de seu Salvador. Somente um coração transformado pelo Espírito Santo é capaz de perseverar em confiança, mesmo em condições adversas. Nós precisamos, portanto, ser resgatados do mundanismo que ainda existente em nosso coração nos faz desconsiderar os feitos do Senhor, bem como a sua bondade para conosco, revelada nas coisas que Ele criou e que Ele nos concedeu. Muitas vezes nós temos um coração mais voltados para nós e para as coisas do que para o nosso Criador e o doador de todas as dádivas.
Isso acontece sempre. Portanto, você precisa confiar no Senhor somente. No Senhor. Então, vamos à primeira lição. Confie no Senhor, desfrutando das dádivas do presente. Observe aí o intervalo de versos entre o 1 e o 5, porque ali o pregador, o Salomão, vai dar algumas ordens. Este texto é cheio de imperativos. Tem um no versículo 1, outro no versículo 2 e outro ainda no versículo 6. Veja só algumas exortações que ele nos faz. Primeira delas relacionadas ao nosso trabalho e a fruição ou a utilização dos resultados deste trabalho. Olha só que interessante. Ele diz: lança o teu pão sobre as águas, porque muito tempo ou depois de muitos dias o acharás. E também diz: reparte isso aí que você tem com 7, com 8 pessoas. Na ideia dos antigos, e Salomão é contado nesses antigos aqui, a ideia de lançar o pão sobre as águas está ligada ao comércio, por causa das vias marítimas, que eram as mais utilizadas para o comércio. Então, digamos que você tivesse aqui uma terra, então você iria produzir, iria colher e iria fazer o comércio deste produto, invariavelmente por meio das águas. E logo depois, se o navio chegasse no lugar, se a pessoa comprasse o que você tivesse, você receberia o retorno deste pão. Em linhas gerais, e concordando com muitos irmãos do passado, é desta maneira que nós entendemos esta expressão de lançar o pão sobre as águas com a certeza de que este retorno virá. É o fruto do seu trabalho, você vai comercializar este produto e receberá o resultado daquilo que você produziu. E aí, depois que vem esse produto, o que você faz? Guarda debaixo do colchão. Enterra. E nós já vimos muitas reportagens assim. Pessoas que fizeram isso no passado, mudou a moeda e tá lá uma dinheirama sem valor. Você já deve ter visto isso aos montes. Graças a Deus aqui no país, mesmo com muitas instabilidades, a nossa moeda vem se estabelecendo há algumas décadas. Mas muitos dos que estão aqui viram aquelas coisas muito instáveis da década de 90. Uma hora era um valor, outra hora era outro, uma hora era uma moeda, outra hora era outra moeda, e aí como é que faz? E troca o dinheiro, vai para a fila do banco. Eu lembro da reportagem do início do real. Eu lembro ainda, aquela coisa dos bancos, né? Aquela contadora de notas, fazendo aquela para injetar o dinheiro, para no dia seguinte o pessoal já sacar o valor que tinha em cruzeiros, agora em real. O que você faz com o fruto do seu trabalho? O verso 2 diz: reparte. Reparte. Tá bom, pastor, eu sempre tenho uma família que eu ajudo todo mês. Aí o Salomão fala assim: reparte com 7, com 8. E qual a razão para ele dizer que nós devemos trabalhar, receber o valor do nosso trabalho e repartir o fruto do nosso trabalho? Olha só o versículo 2. Porque você não sabe que mal sobrevirá sobre a terra. Vamos voltar alguns anos. Vamos voltar? Vamos. Começa o ano de 2020. Tudo certo. Eu e Marcelo estávamos no acampamento de jovens, 200 jovens. E eles querendo formar família. Vamos casar, queremos casar. E a gente instruindo eles. Vai casar? É assim, não sei o quê. Cuida com isso, olha essa situação. Responde com essa situação aqui. A Marcele passava horas no acampamento aconselhando meninas. Eu olhei para ele o acampamento inteiro, ele nem falou comigo. Ele só quer saber de videogame. Horas e horas. No meio do acampamento eu abro meu celular e tá lá.
Um homem está internado em São Paulo com a possibilidade de estar infectado com coronavírus. Nós chegamos em casa dessa viagem, perdemos o voo lá, porque o voo não saiu, chegamos no outro dia, e no dia seguinte, fechou tudo. Tudo fechado. Não podia entrar ninguém, nem sair ninguém. E do nada, eu estava no mercado, com máscara, com boné e com luva na mão, tentando comprar alguma coisa para estocar. Que loucura! Não deu uma semana em que a gente estava falando do futuro daqueles jovens, para um momento que a gente não sabia o que ia acontecer no futuro. Nós não sabemos quando isso vai acontecer. Vez por outra, vem um profeta do caos dizendo, agora vai sair a guerra nuclear, todos serão queimados por radiação. Ok, mas quando é que vai acontecer? Nós não sabemos. Então viva. Viva a sua vida confiando no Senhor. Desfruta das dádivas que Ele te dá. Trabalha bastante, daqui a pouco a gente fala mais do trabalho. Trabalha bastante. Você vai receber o valor por este salário. E o que é que você faz com isso? Reparte. Reparte, porque você não sabe quando o mal sobrevirá à terra. E o que você tem guardado vai ficar para quem? Depois passe alguns momentos conversando com João Pedro. Ele faz essas perguntas para você. Para quem vai ficar? Meus irmãos, a ideia aqui é uma exortação. Há um imperativo, um verbo muito forte aqui. Você não sabe quando o mal vai suceder. Então trabalhe, lance o teu pão sobre as águas e reparta com tudo aquilo que vier para você. Este é um pensamento que modificou a economia do mundo. E se você pesquisar, você verá que na base de todo este pensamento está alguém que confiou no Senhor, que devotou a sua vida a crer na palavra e a pregar a palavra, e a verificar nos textos bíblicos, inclusive, que tipo de aplicação o crente deveria fazer com os recursos deste mundo. Um dos primeiros a falar sobre isso foi João Calvino. E ele pensa sobre uma tríade: trabalho, poupança e frugalidade. A ideia de que você deve trabalhar e receber o trabalho como dom de Deus. Não é fruto do pecado o trabalho. Esquece isso. Trabalho é uma bênção. Deus criou o trabalho. É Ele quem nos dá habilidades para trabalhar. E todo o nosso trabalho gerará frutos. Seja da colheita da terra, que você vai poder trocar por outras coisas, ou até mesmo monetariamente falando, com dinheiro na sua mão. Então você trabalha, você poupa e você usufrui daquilo. Só que tudo isso parece ser bem igual do que todo mundo está falando. Os primos, todos. Os primos ricos, os primos pobres que existem por aí, nas redes sociais, no YouTube e tudo mais. Todo mundo está falando disso. Mas qual é o diferencial cristão, reformado, para esta utilização do dinheiro para a glória de Deus? Primeiro é ver o trabalho como bênção vinda do Senhor. Segundo, a poupança para o bem comum. Essa expressão é muito característica na tradição reformada. O bem comum. O meu e o daqueles que estão ao meu redor. Consequentemente, quando eu vou usufruir, é para mim e para os outros. E ainda mais do que isso, para a expansão do evangelho. Quando você chega no seu trabalho, você vai bater o ponto lá com a digital? É para você, para sua família e para o povo de Deus. Pastor, mas não é ninguém que vai lá aguentar aquelas crianças chorando na cabeça. Aqueles meninos desobedientes. Ninguém daqui da igreja vai lá enfrentar o meu chefe. Não vai mesmo. Mas o trabalho foi Deus que te deu, para o seu bem e para o bem daqueles que estão ao seu redor. Trabalhe.
mas trabalhe com empenho. Você vai receber o fruto deste trabalho. É que nós achamos às vezes que é pouco. Deveríamos ser mais valorizados. Não importa, mas o trabalho está lá porque Deus deu e o recurso entra porque Deus mandou. Então guarde, poupe para o bem comum. E quando você for usufruir, usufrua com alegria das dádivas do presente, daquilo que os recursos que Deus te deu pode te alcançar. Usa mesmo, irmão. Tem gente que vai usar indo ao açougue. Ganhei um dinheiro a mais esse mês. Então nós vamos comprar carne vermelha, ou carne de gado, como vocês dizem aqui. Que foi o diferencial da semana. Graças a Deus. Vai lá, compra. Compra, faz um churrasquinho, agradece a Deus. É isso. Tem irmãos que quando recebem algo a mais, eles vão multiplicar exponencialmente aquilo que eles receberam. Faz isso, irmão. Agora eu vou comprar ouro. Compra. Eu vou comprar dólar, que o dólar está abaixo de 5. Compra, irmão. Mas faz isso pensando no bem comum. Para você e para os outros. Recebeu 10, reparte. Faz para você uma porção e outra porção para os outros. Vou citar o Tiago Javarotti, ele não está aqui, mas ele gosta muito de fazer feijoada. Só que ele acha muito difícil fazer feijoada, não no sentido de os ingredientes, mas assim, um trabalhão, aquela coisa toda. E aí ele decidiu fazer um panelaço, aí ele guarda. Nós já recebemos várias bênçãos, nós já fomos chamados para almoçar lá, e ele faz mesmo, né? É um negócio gigantesco assim. A ideia é, assim, ó, vai dar muito trabalho, então eu vou fazer de uma vez. E aí outras pessoas são abençoadas. A gente deveria fazer isso. Feijoada? Pode me chamar. Mas nós precisamos fazer mais isso. Eu sei que alguns irmãos são muito liberais e são abençoados por Deus nisso. Eu fiz lá um pão, vou fazer 2. Faz, querido. Aquele resto de massa que você dá para a criança ficar chutando no chão, faz outra coisa. Aumenta um pouquinho. Faz para outras pessoas. Lembrei de você, vou levar um potinho. Ok, leva. Deixa aqui na geladeira da igreja. Muitos irmãos já fizeram isso. Lembrei de você, o que você fez? Não fiz nada. Fiz uma salsicha com molho. Que aí ouviu que o irmão falou assim, não, faz tempo que eu não como a salsicha com molho. A pessoa fez, lembrou e trouxe para o irmão. É para você e para o bem comum. Sobre João Calvino, olha o que ele diz no livro 3 das Institutas. Olha só. Onde ficam as ações de graças, se com iguarias ou com vinho, a tal ponto de fartas, que ou te embotes ou sejas deixados inato para o dever da piedade da tua vocação? Onde fica o reconhecimento de Deus, se tua carne, fervendo a vil paixão por excessiva abundância, infecta a mente com a sua impureza? De tal sorte que não possas discernir o que existe de reto ou digno. Onde fica na vestimenta a gratidão a Deus, se de seu suntuoso adereço admiramos não só a nós próprios, mas até mesmo desprezamos aos outros, se sua elegância e beleza nos dispomos à impudícia? Onde fica o reconhecimento de Deus, se as mentes são presas pelo esplendor dessas coisas? Ora, muitos se entregam a tal ponto seus sentidos que a mente se prostra sufocada. Muitos se comprazem em tal medida no mármore, no ouro, nas pinturas, que se tornam marmorizados. Convertem-se, por assim dizer, em metais. Se fazem semelhantes às figuras pintadas. Outros se deixam embotar pelo aroma da cozinha ou a fragrância de seus odores, de modo que não têm olfato para nada mais que seja espiritual.
Isso mesmo se vê também nas demais coisas. Portanto, é evidente que esta consideração refreia, até certo ponto, a excessiva liberdade e o abuso dos dons de Deus, confirmando a regra de Paulo de não dar ocasião aos desejos da carne, como ele escreve em Romanos 13:14, os quais se concede a indulgência, se inflamam sem medida ou contenção. De que adianta? Se nós vamos passar a servir as coisas que Deus deu e deixarmos de servir aquele que nos dá todas as coisas. Confie no Senhor, desfrutando das bênçãos do presente. Mas você precisa trabalhar. E é isso que ele vai dizer além, nos versos 3, 4 e 5. E aqui vai uma exortação ao preguiçoso, o preguiçoso, olha só. Estando as nuvens cheias, derramam o aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore, ou para o sul ou para o norte, vão ficar lá. Quem somente observa o vento, verso 4, nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Nunca. O preguiçoso não vai usufruir de nada, porque ele não trabalha. O apóstolo Paulo vai dizer sobre isso: aquele que não quer trabalhar, que não coma. Não tem como ficar esperando. As coisas vão acontecer. Quando a nuvem está cheia, ela vai derramar água. Quando a árvore cai, ela vai ficar lá. Quem trabalha vai receber o salário pelo seu trabalho. Assim como você não sabe do caminho do vento, você também não conhece as obras de Deus. Então, submeta-se ao Senhor, confie no Senhor, entregue-se ao Senhor. As crianças, atenção aqui, olhem para mim. Qual é o trabalho de vocês? Estudar. O trabalho de vocês é estudar. E se os pais prometem algumas coisas, se vocês forem bem na escola, não pode ser encarado como troca, mas sim como pagamento pelo trabalho de vocês. Os pais já pensaram nisso? É que às vezes a gente fica trocando as coisas. Ó, se você for mal nessa prova, acabou, esquece o videogame. Esquece lá na casa da avó, esquece. Mas não deveria ser assim. Ainda que seja, irmãos, um dia diferente, um bolo especial que a criança pediu, um churrasquinho no fim de semana, que seja olhado e entregue a esta criança como pagamento pelo trabalho dela, que é estudar. Se vocês não estudarem, crianças, a nota não vai cair do céu. A letra não vai entrar na sua cabeça. E a habilidade de fazer contas não vai vir. Você precisa trabalhar. Você precisa estudar. Não há tempo para preguiça. Aliás, preguiça é pecado. Preguiça é pecado. As mães que estão aqui presentes, as mães estão até com o braço frouxo, assim, cansadas. Irmãs, esse é o trabalho de vocês. O apóstolo Paulo diz que o Senhor preservou vocês nesta missão. Ainda que o pecado tenha entrado no mundo, o próprio Deus preservou vocês nesta missão. De ser mães, de cuidar dos filhos, juntamente com seus maridos. Mas a especialidade de vocês, quando o Senhor abriu a madre de vocês, é cuidar dos filhos. Esse é um trabalho pesado. É um trabalho sem reconhecimento. É um trabalho, às vezes, muito mais pesado do que o dos homens. Porque algumas atividades que os homens fazem cansam mais a mente do que o corpo. Tem irmãos aqui que trabalham pesado mesmo, que eu não aguentaria ficar uma semana trabalhando com eles. Isso é verdade. Mas outros irmãos usam mais a mente e ficam cansados, extenuados mesmo.
mas não se compara com o peso desta missão que as meninas têm de cuidar dos filhos. Esse é o trabalho de vocês. Lance o pão de vocês sobre as águas, sabendo que o resultado vai vir. Imediato? Não. Algumas coisas imediatas. Tem um irmão chamado Paul Tripp, ele escreve o texto Pastoreando o Coração da Criança. E aí ele vai dizer assim, vai contar um caso, que um dia ele deu uma instrução para o filho dele que tinha 1 ano e meio. Estava engatinhando o menino. E o menino foi para perto da tomada, foi colocar a mão e ele disse, não pode. Aí o menino olhou, não pode, senão vai te machucar. Não desobedeça, senão o papai vai disciplinar você. Então foi feito um acordo. 1 ano e meio. Passou um dia, no outro, eles estão na mesma sala, lá vai o menino, engatinhando. E ele levantou o braço, voltou para 4 apoios e fez o que, irmãos? O que vocês acham que ele fez? Ele olhou para o pai, virou para frente e pôs o dedo. Mas o fato de ele ter olhado para o pai mostra que aquela instrução obteve resultado. Não da obediência imediata, mas a instrução chegou no coração da criança. E aí o menino desobedeceu. Mas ele olhou para o pai antes. Ele sabia que ele não podia. Eis o nosso trabalho. Irmãs, permaneçam firmes neste trabalho que é duríssimo. É extenuante mesmo, mas o Senhor dá muitas recompensas. E reparta essa alegria com outras mães. Às vezes você chega aqui, você está com olheira. Eu sei que a semana foi ruim, mas não parece ser legal ter filho. Está anêmica. Vai tomar uma vitamina, irmã. Para que as outras tenham essa experiência, a gratidão de ter filhos. Nós temos aqui a Ana, está recém-grávida. Ó, chega assim, ó, na igreja, para ela. Oi, Ana! Olha que bebê lindo! Não transparece que deu trabalho. Reparta a alegria de ser mãe. Invista tempo nisso. É claro, sempre com o auxílio dos maridos. Os maridos devem viver a vida comum do lar. Os irmãos que já estão caminhando aqui há mais tempo sabem disso, eu não vou me delongar. Estamos apenas enfatizando o trabalho. Os homens que trabalham fora, as meninas que trabalham fora, trabalhem e desfrutem da bênção do trabalho. Desfrutem. Ah, com esse trabalho aqui a gente vai poder viajar. Vai, querido. Vai. Ah, mas o que o pessoal da igreja vai pensar? Não posta. É claro, só não vai para o carnaval, né? Carnaval, Ibiza, não vai. Vai para lugar de crente. Vai para lugar que dá para ficar tranquilo. Mas vai. Aproveita. Agradece a Deus. Vai chegar na praia lá. Chega lá na praia e faz uma oração. Senhor, muito obrigado por isso aqui. Às vezes a gente está tão corrido que a gente não consegue descansar. Quando tem férias, não descansa. E quando vai passear, acha que é um peso. Porque é difícil. Tem que levar cooler, tem que levar... Quem tem criança pequena, vai para a praia. Tá calor, mas leva cobertor, leva... inalador, leva repelente, leva aquecedor para pôr no banheiro. O carro vai gigante. Dá trabalho. Mas é fruto do nosso trabalho. Nós não podemos nos esquecer. Deus controla todas as coisas. E Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. O Senhor Jesus nos ensina isso. Nos ensina a confiar somente no Senhor, pois é Ele quem nos sustém e nos supre em todas as necessidades, visto que Ele as conhece todas. É isso que Ele ensina em Mateus capítulo 6. Não façam como os gentios fazem, diz Jesus, porque Deus sabe que vocês necessitam de todas estas coisas: comer, beber e se vestir. Busquem ao Senhor em primeiro lugar. Confie no Senhor, em primeiro lugar, desfrutando das dádivas do presente, e em segundo lugar,
perseverando continuamente. Olha só a partir do verso 8. Mais um imperativo aqui. Aqui voltado mais para a intensidade do trabalho. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque você não sabe qual vai prosperar. Se uma, se outra, ou se as duas. Meus irmãos, de novo no verso 8 há uma exortação a viver a vida no presente, porque nós não sabemos quando o tempo mau chegará. Ainda que o homem viva muitos anos, se regozije em todos eles, deve se lembrar de que há dias de trevas, porque serão muitos. Mas se nós estamos confiantes em Deus, dependentes do Senhor e satisfeitos no Senhor, os dias maus virão, nós estaremos prontos, nós os enfrentaremos e depois que eles forem embora, nós permaneceremos inabaláveis. É isso que Paulo fala em Efésios 6. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Confia no Senhor, persevera continuamente. Trabalha, meu filho, vai trabalhar. Vai trabalhar, acorda cedo e vai trabalhar. Ah, o meu horário de trabalho é até às 5. Trabalha até às 5. Acompanhe os resultados. Lembra que Deus é um Deus de ordem, você precisa trabalhar e descansar. Separe tempo para descansar, que o Senhor é que está cuidando das coisas enquanto você está descansando. Mas trabalhe. Trabalhe. Lança aí a tua semente e não tira a mão dela até o dia terminar. Trabalhe. Nós não sabemos o que vai acontecer. Deus requer de nós o trabalho e Deus abençoa o nosso trabalho. Prestem atenção nisso. A nossa perseverança, inclusive no trabalho, e todas as esferas de trabalho que eu citei aqui, no trabalho das mães, no trabalho das crianças, no trabalho dos homens, Deus abençoa o nosso trabalho. Mesmo naquelas horas que nós não estamos realizando este trabalho. Você precisa acreditar nisso e ficar dependente do Senhor desta forma, plena. O dia do Senhor, por exemplo, é um dia que testa muito a nossa fé. O domingo é um dia inteiro, se você voltado com especialidade para o Senhor. Aí você fala assim, poxa, eu precisava fazer um negócio, precisava preparar a aula de amanhã, precisava terminar de estudar para a prova de amanhã. Mas se a tua vida está ordenada ao longo da semana, o dia do Senhor será frutífero, ainda que você não esteja trabalhando. Na segunda, o cliente estará lá. Na segunda, a prova vai chegar. Se você não estudou antes, não vai ser um dia que você vai conseguir. Não, pastor, é que eu tenho uma memória fotográfica. Então faz as fotos em outro dia, no domingo não. As mães vão poder descansar um pouco, fora daquela rotina. 7 horas acorda, 8 horas vai não sei o quê, troca a fralda, dá banho, dá papinha, não sei o quê. Domingo, descansado. O Senhor nos abençoa, mas esta também é a amostra de que nós confiamos no Senhor. Quando nós perseveramos continuamente no trabalho. Nós não sabemos o que vai acontecer. E as coisas são passageiras. Então, nós precisamos confiar no Senhor, descansar nele e usufruir das suas bênçãos. Não, quando eu tiver tanto de idade, aí eu vou começar a viajar. Pastor, tá ruim de viajar, troca o assunto. Não, tudo bem. Assim, quando eu tiver tanto, eu vou parar de trabalhar. E aí você não consegue nem parar de trabalhar quando deveria estar parado. Aquelas pessoas que só pensam no emprego, só pensam no trabalho, só pensam em gerar coisas, Porque senão, não sei quando vai dar a crise, não sei quando vai baixar aí, olha, quem é que vai pagar minhas contas, pastor? E eu já ouvi isso. Aí é aquele momento que eu quero bater a cabeça da pessoa na parede.
Nós precisamos confiar no Senhor. Descansar no Senhor, sabendo que Ele vai nos dar aquilo que nós necessitamos, no momento exato em que nós necessitamos. Cristo Jesus nos ensina sempre a viver em perseverança. A viver em perseverança. Queria que você abrisse comigo em alguns textos agora. Nós estamos caminhando para o fim da mensagem. Mateus capítulo 6. A partir do versículo 5, em Mateus 6, nós lemos o seguinte: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que, pelo muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Olha só, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Parte da nossa perseverança está no fato de que nós confiamos ou não confiamos em Deus. Não está ligado apenas à nossa disciplina. A pessoa que é muito metódica, não é isso. Você será um melhor perseverante à medida em que você vai confiar mais no Senhor. Então, confie no Senhor, desfrutando das dádivas do presente e também perseverando continuamente. Vamos aplicar isso? Como é que nós devemos fazer isso a partir de hoje? A primeira coisa é trabalhe com seriedade e perseverança. Trabalhe com seriedade e perseverança. Crianças que estão estudando, o assunto dessa semana é fração. Estuda. Não copia, estuda. Por que é fração? Vem de onde isso aí? Ah, é um número. É um número o quê? Vai estudar. O que fica em cima da barra? O que fica embaixo? Procura conhecer os conceitos. Às vezes vocês querem terminar rápido para ir brincar, para ir assistir coisa, e não chegam ao conhecimento básico das coisas. Todas as crianças. Não é questão de habilidade. Eu já falei para vocês que eu era um zero à esquerda em educação artística. Continua assim. Os meus amigos faziam uma bolinha de dobradura desse tamanhinho, a minha virava um bolão desse tamanho. E eu fazia o mesmo movimento que a professora ensinou aos outros. Aí o meu trabalho na folha de sulfite ia até pesado, dobrado para casa, assim, ó. Cola, aquela coisa bagunçada. Mas o conhecimento, você, criança, você precisa estudar. Mães, organizem-se. Vocês precisam estudar sobre isso. Hoje tem um monte de coaching aí, né? Mas na confiança do Senhor, trabalhe com seriedade e com perseverança. A rotina está muito puxada. Vamos estudar como aliviar a rotina. Senta com o esposo, que é aquele que deve viver a vida comum do lar, e discuta com ele as coisas que precisam melhorar. Fica com ele, fica com as crianças aqui, ajuda com esse banho. Não, esse banho eu consigo chegar e dar. É isso. Todos os outros que trabalham fora de casa, trabalhe com seriedade. Ah, mas essa empresa aqui é uma vergonha. Mas você está servindo a Deus acima de todas as coisas. Ore a Ele e pede para Ele te tirar dessa empresa que é uma vergonha. Para que Ele te abra uma outra porta de emprego. Está precisando ganhar mais? Ore ao Senhor.
Mas eu não sou valorizado aqui, pastor. Continua trabalhando com seriedade e peça ao Senhor que te abra uma porta que vai te valorizar. Confie no Senhor. Confie no Senhor. É só isso. E é tudo isso. Trabalhe com perseverança e com seriedade. Segunda coisa. Divida o que Deus te deu em forma de gratidão. Aquilo que Deus tem te dado, divida. Em forma de gratidão ao Senhor. Seja liberal e intencionalmente generoso. Ore ao Senhor pedindo para que Ele abra a porta. Já falei isso aqui em outras mensagens. Para que Ele te mostre pessoas para você ajudar. Para que você tenha com quem ajudar, servir estas pessoas. Lembra? Trabalho, poupança e frugalidade para o bem comum, não só o seu. Ore para que o Senhor abra essas portas. Seja liberal e intencionalmente generoso. Deus te deu recursos para serem usados também para o bem comum. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4. Filipenses 4, a partir do verso 10. Olha só. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo está agradecendo aos filipenses, porque eles mandaram uma oferta para ele. Seja lá quais itens foram. Mas eles mandaram uma oferta. Ele está dizendo, eu já aprendi a viver. Com muito e com pouco. O Senhor é quem me fortalece. Mas muito obrigado porque vocês se lembraram de mim. Há pessoas que entregaram a sua vida e os seus recursos para outros, para abençoá-los. Trabalhe com seriedade. Divida o que Deus te deu. E a terceira coisa, por fim. Seja dependente do Senhor. Tudo vem das mãos dele, e ele nunca deixará faltar nada. O trabalho, meus irmãos, é um exercício de dependência do Senhor. Não confie em si mesmo. Os frutos do trabalho, que o trabalho nos dá, precisam ser aguardados em total dependência do Senhor, pois ele nos abençoa até mesmo enquanto estamos dormindo. Até mesmo quando estamos dormindo. Precisa ser um exercício de dependência. Você entrou numa empresa que tem plano de carreira. É prometido isso. Você vai subir ali. Então espere. Espere. Não puxe o tapete de ninguém. Não fica tentando criticar a empresa. Espere. Pastor, está demorando. Ore. E espere no Senhor. Use os seus recursos de tal maneira a honrar o Senhor. Vamos ler Provérbios 30, do verso 7 ao verso 9. Duas coisas te peço, não mas negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. E a segunda coisa, não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Confie no Senhor. Peça ao Senhor aquilo que for necessário para a sua existência, necessário para que você tenha e tenha com quem repartir. Talvez você esteja passando por um momento meio complicado. Ore ao Senhor pedindo que Ele te abençoe para sair dali. E então você possa também
estender a mão, sabendo que o Senhor faz multiplicar as nossas sementes. Saibam disso. Se você vai sendo mais liberal, o Senhor vai te dando mais. Mas segundo a vontade dele. Não é uma troca. Não é uma barganha. O que o Senhor quer de nós? Confiança, dependência e satisfação nele. Confie no Senhor, desfrute das dádivas que ele te deu no presente e persevere continuamente. Tudo está nas mãos dele. Ele governa tudo e todos. E é ele quem pode nos abençoar com toda sorte de dádivas. Confie no Senhor. Vamos orar? Ó Deus eterno, tem misericórdia de nós. Nós te agradecemos porque o Senhor sempre supre as nossas necessidades. E nesta mensagem cremos, ó Deus, que o Senhor fala ao nosso coração, mediante as coisas que nós enfrentamos na semana que terminou, ou até mesmo nos preparando para a semana que vai começar hoje. Ajuda-nos, ó Deus, a confiar em Ti, a esperar pelo Senhor e também a estar satisfeitos com as Tuas ações em nosso favor. Te louvamos por tudo que temos, pois somos assim porque o Senhor nos fez assim, nos abençoa. Dá-nos um tempo, ó Deus, de novidade de vida, crendo em Ti, dependendo do Senhor e também enxergando que tudo que temos vem das Tuas mãos e por isso nós também devemos repartir com aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus, nós agradecemos pela Tua instrução neste momento. Amém.